Luar de Acapulco. Introdução. Karen não conseguia mais resistir à sedução daquele homem enigmático. Envolvida pelos braços fortes de Saul, Karen sentia-se flutuar ao som da música lenta e sensual, embriagada pela estonteante masculinidade que emanava daquele belo corpo bronzeado. Não podia mais negar a enorme atração que a arrastava para aquele homem que, a princípio, tanto desprezara. Fatalmente se entregaria a ele, mesmo sabendo que seria apenas mais uma de suas conquistas. Capítulo 1. Karen Lane bateu com força os pés no chão para tirar a neve das botas pretas. Aquela época do ano, Midlands, na região central da Inglaterra, era quase inabitável. Com passos largos, dirigiu-se à porta lateral do escritório. Enquanto caminhava, olhava carinhosamente para a fachada do pequeno edifício construído na área industrial, no subúrbio de Lexington. Era incrível como havia se apegado àquele lugar. Durante os últimos 5 anos de sua vida, dedicara-se a um ideal de trabalho, onde todos convivessem bem, produzindo melhor. Sentia tanto orgulho daquela modesta fabriqueta de produtos eletrônicos quanto o próprio Ben. A eletrônica era o negócio do futuro, todo mundo sabia disso. A indústria da comunicação estava transformando a vida de todos e era inadmissível que nesse vasto campo não houvesse lugar para um talento como o de Ben. Maldito gerente do banco praguejou consigo mesma. Bom dia, Lucy, disse a jovem secretária, tirando o impermeável para pendurar. Bom dia, senhorita Lane. Ai, que manhã horrível. E está começando a nevar outra vez. É hoje o grande dia, não? Karen a sentiu silenciosa. Uma revolta surda a impedia até de falar. Não era justo que Ben estivesse na iminência de perder tudo. No fundo, só os dois compreendiam o real significado de uma falência àquela altura. Nos últimos 5 anos, aliada à genialidade e criatividade dele, tentara, como supervisora, implantar naquela microempresa um sistema de trabalho mais humano, mais compatível com as necessidades individuais de cada funcionário. Partilhava com Ben as decisões relativas ao andamento da fábrica e à direção da equipe, a ponto de sentir-se envolvida pessoalmente em tudo que dissesse respeito à pequena empresa. Ben Clark era uma dessas pessoas especiais, difíceis de encontrar. Honesto, trabalhador, responsável. Céus! Tudo o que queriam era trabalhar em paz, sem a ameaça de ir à falência a cada 3 meses. Afinal, o que existe de tão especial nessa pessoa que vem hoje aqui, senhorita Lane? Vai fazer alguma encomenda importante? Mais ou menos, respondeu com um olhar vago. Não havia nenhuma razão para esconder dos funcionários a situação real da fábrica e a importância da visita do milionário Sal Marson. Se ele se interessasse pela fábrica, todos os seus problemas estariam resolvidos. Caso contrário, de qualquer forma, até o final do mês, Lucy e todos os demais funcionários não teriam grandes dificuldades para arranjar outro emprego. Não gostava nem de pensar nessa possibilidade, mas não podia fugir disso. Todos os seus sonhos e projetos estavam nas mãos de um único homem, um ilustre desconhecido. Com gestos nervosos, alisou as pregas da saia e deu uma olhada no espelho, ajeitando o cabelo escuro e brilhante. Normalmente, ela o trazia solto, caído sobre os ombros, acentuando ainda mais o seu ar jovial. Mas hoje, decididamente, não queria aparentar uma colegial ou coisa parecida. Por isso, prendera-o na altura da nuca com uma fita. Estudou com cuidado a imagem refletida no espelho e pegou o blush para retocar a maquiagem. Sorriu, satisfeita com o resultado. Ali estava o estereótipo de uma mulher de negócios bem-sucedida. Lucy, faça um pouco de café, sim? Estamos precisando de uma bebida bem forte. É pra já, senhorita Lane. A secretária era bem jovem, dona de uma espontaneidade contagiante e tinha por Karen verdadeira veneração. Bastou que ela manifestasse o desejo para que Lucy corresse em direção à copa. Ah, Lucy, por favor, faça um pouco mais quando o Sr. Marston chegar. Imediatamente, o rosto corado da secretária apareceu no vão da porta. A que horas ele chega? Às 11. Qualquer coisa estou na minha sala. Quando abriu a porta, surpreendeu-se a encontrar Ben sentado atrás da escrivaninha. Eles dividiam a sala e Karen pretendia ganhar tempo, dando uma ordem nos papéis e os documentos da firma, certa de que ele ainda não havia chegado. Ao dar com ela, Ben sorriu constrangido. Olá. Oi? Respondeu com o melhor dos sorrisos enquanto colocava a elegante bolsa de verniz preto sobre a escrivaninha. Eu não vi seu carro. Eu estou sem carro, a gasolina acabou ontem à noite, eu vim de ônibus. Ai, bem, se eu soubesse, teria passado pela sua casa, porque não avisou, não custava nada te dar uma carona.
Ele sorriu novamente e, com um movimento de cabeça, afastou o cabelo para trás. Ben Clark tinha cerca de 40 anos. Era um homem alto, robusto, de olhar bonachão acentuado pela displicência com que os cabelos claros e lisos lhe caíam pela testa. Mas as adversidades de uma vida de lutas estavam marcadas em sulcos profundos por todo o seu rosto. Estava muito envelhecido para sua idade. Foi até bom andar um pouco, arejar a cabeça. Eu já ensaiei tudo o que vou dizer quando o nosso homem chegar. Não vejo a menor graça, Sr. Clark. Aliás, recuso-me a ficar ouvindo essa conversa negativa. Já tomou seu café? Sabe que eu nem me lembro? Bem que imaginei. Abriu a bolsa e entregou-lhe um sanduíche embrulhado num papel alumínio. Vamos? Coma? Ele fitou-a sem dizer nada, de um modo peculiar, ao qual ela já tinha se acostumado. Abanou a cabeça estupefado. Ai, Karen, você é incrível. Naquele instante, Lucy entrou com 2 xícaras de café. Quando ele chegar, farei mais, anunciou cheia de boa vontade. O nome dele é Marston, Sr. Marston, e não se esqueça de chamá-lo de senhor. Eu estou até ensaiando a reverência. Sorrindo, lançou a Karen um olhar malicioso enquanto saía da sala. Estamos precisando de um pouco de disciplina nesse lugar. Esse lugar é simplesmente perfeito. Para começar, aqui não se ouve falar em greve. Dê uma olhada nelas. Ele acompanhou a direção apontada, separada da sala da diretoria por apenas um grande vidro. 20 operárias, todas de uniforme brancos, montavam complicadas peças eletrônicas. Era a última palavra em tecnologia. Saídas de sua prancheta e prontas para chegar ao mercado. Reconheço que formam uma equipe formidável. Em seu olhar vago estava implícita a grande dor que sentia por uma derrota para ele iminente. Era tudo uma questão de horas e todas aquelas mulheres que trabalhavam com tanto afinco estariam na rua. Ben virou-se bruscamente e mordeu o sanduíche. Está uma delícia, Karen. Obrigado. Sal Marston vai ter uma ótima impressão da fábrica, eu tenho certeza. Eu gostaria de ser assim tão otimista, mas você sabe muito bem que nossos livros de contabilidade são catastróficos. Basta ele olhar os últimos 2 meses para desistir até da visita. Que azar, se não fosse a aposentadoria do Sr. Fellons. Fellons certamente teria nos ajudado. O problema todo é que eu sou um fracasso como administrador. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Não faz sentido você dizer uma coisa dessas. Ben só meneou a cabeça num gesto significativo. Uma mecha de cabelo caiu-lhe na fronte. Afastou-a impaciente. É lógico que faz sentido, Karen. Não adianta esconder o sol com a peneira. Eu não nasci para negociar. Tudo o que me interessa e que sei fazer são esses projetos. Estava tão acabrunhado que parecia alguns anos mais velho. Devia ter refletido antes de abrir essa fábrica e estabelecer-me por conta própria. Simplesmente eu não tenho fibra de um homem de negócios. Minha ex-mulher tinha toda a razão quando foi contra essa loucura, mas eu achei que podia tentar. Karen preferiu não fazer nenhum comentário, pois sua opinião a respeito de Christine era a pior possível e preferia guardar consigo mesma. Não queria dizer algo que depois se arrependesse. Em seu íntimo, ficou furiosa só de lembrar de Christine Clark, com seu lindo rosto, seus modos petulantes e sedutores. Assim que as coisas começaram a ficar pretas, há mais ou menos uns 6 meses, ela fez suas malas deixando Ben completamente desamparado, tanto emocional como financeiramente. Não foi sem certo asco que Karen relembrou o quanto a ex-mulher do patrão fora calculista, arquitetando a separação em seus mínimos detalhes, na surdina. Ben foi pego de surpresa e abriu mão de todos os seus direitos, concedendo a ela tudo o que foi solicitado. Encerrado o divórcio, ela partiu para Nova York como executivo de uma firma importante. Bem, vamos considerar a sua situação com imparcialidade. Há muitos projetos importantes que podem ser lucrativos. Ele engoliu o último pedaço do sanduíche, dizendo em tom melancólico: podem ser que funcionem, mas para ele, costuma escampar firmas pequenas que estão em dificuldades, acrescentando-as em seu império. Foi assim que conseguiu essa fortuna imensa. É claro que acontecerá a mesma coisa conosco, se achar que nossos produtos têm alguma utilidade para o negócio dele. Eu só espero que não vá despedir as funcionárias. Quanto a mim, Karen, eu estou preparado para tudo. Minha firma está liquidada e eu serei despedido. Eu sinto muito, querida. Ele cobriu a mão de Karen com a sua num gesto carinhoso. Meu único consolo é que você não terá problemas em achar outro emprego. Ela sorriu. Gostava mesmo de Ben Clark. Durante os últimos anos, havia passado por horas boas e más.
especialmente nos últimos meses, que haviam sido os mais difíceis. Com suavidade, soltou a mão que ele segurava e começou a endireitar os papéis. Muito obrigada pelo elogio, Ben, mas veja, para mim essa hipótese está descartada. Se Saul Marston for mesmo tão genial, há de reconhecer o nosso potencial. Não acha que eu tenho razão? Pode ser, mas eu não sei. Só ouvi uma vez no Congresso de Executivos. Ele era um dos principais conferencionistas, tem ideias muito claras e precisas sobre como administrar. Tudo com ilustrações a partir de suas experiências bem-sucedidas. E pessoalmente, como é? Exatamente como você imagina. É daquelas pessoas que irradiam sucesso e autoconfiança, extremamente carismático. Qual a idade aproximada dele? Uns 35 anos, alto, moreno, o típico milionário, rodeado de tudo que tem direito, Rolls Royce e derivados. A descrição não a agradou muito, pelo contrário, o executivo parecia-lhe abominável. O estereótipo era-lhe profundamente antipático, um homem bem-sucedido, do alto da sua arrogância, ditando aos outros suas regras e exceções. Parece insuportável. Não, não é. Ele diz que cada um deve escolher uma meta e percorrê-la a qualquer custo. E quais seriam os requisitos básicos para se alcançar essa meta? Ben olhou a sério, parecia convicto da eficiência da coisa. Os principais são motivação, energia, conhecimentos, coragem de arriscar e uma grande dose de psicologia no trato com as pessoas. E um bom saldo no banco. Ou então um diretor de banco que confie em você. A voz dele era seca. Nesse caso, o céu é o limite. Entendo. Karen levantou-se, dando o assunto por encerrado. Achava inútil e infrutífera qualquer tipo de discussão sobre aquelas teorias e até sobre o desconhecido que as concebera. Tudo aquilo era-lhe repulsivo. Não estava gostando nada daquilo, e muito menos da admiração de Ben por um ser tão... não sabia nem definir. O certo é que não gostava nada da descrição de Saul Marston. Quando levantou o rosto, encontrou o olhar afável do chefe. Parecia de um cão fiel. A comparação, embora instintiva, a contrariou ainda mais, pois parecia diminuí-lo. Sabe, você hoje está mais lindo do que nunca. O vermelho fica muito bem em você. Eu também gosto, é uma cor forte, combativa. Sinto-me revigorada quando a uso, parece que irradia energia. Você está sensacional. Ele desviou o olhar com esforço. Da equipe toda eu acho que só eu sou capaz de pôr tudo a perder. Aproximou-se do pequeno espelho ao lado do porta-chapéus. Olhe só para minha aparência. Eu não pareço nem a sombra de um executivo, estou péssimo. Que tal uma camisa nova e uma gravata? Marston não vem antes das 11. Eu acho que dá até para dar um corte no cabelo. Vá com meu carro, Karen ofereceu. Ele dirigiu-se para a porta, mas antes de sair, parou um instante ao lado dela. Karen, muito obrigada por tudo, sim? Seus olhares se encontraram, os de Karen um pouco surpresos, os dele implorantes. Num impulso, agarrou o impermeável e saiu. Ela continuou imóvel por alguns instantes. Com gestos lentos, começou a arrumar a sala. Tinha 23 anos e não era a primeira vez que via um olhar como aquele de um homem. Era uma garota muito bonita, morena, de cabelos pretos e brilhantes ornamentados num rosto perfeito. Nunca lhe faltaram parceiros nas festas ou partidas de tênis. Sem dúvida, Ben era diferente. Tinha mais idade, era mais maduro, mais sofrido do que os outros rapazes que conhecera. Toda vez que refletia sobre isso, sentia-se confusa. Seria possível que estivesse apaixonada? Essa imensa ternura estaria se transformando em algo mais profundo? Questionou-se. Tinha certeza de que tudo dependia dela para que Ben se declarasse. Aliás, ele só esperava um sinal. Tinha um caráter tão introspectivo, agravado por uma humildade gritante, julgando-se um homem fracassado na vida e que ainda por cima carregava o fardo de um casamento desfeito. Não se achava no direito de dividir essa carga com ela, que além de tudo era muito mais jovem. Não, decididamente não daria o primeiro passo. Ao imaginá-lo desajeitado, tentando expressar suas emoções, não pôde deixar de comover-se. Na verdade, também o amavam, mas de um modo diferente, terno, quase protetor. Era uma emoção inteiramente nova, nunca em sua vida experimentara emoções fortes ou românticas. Na verdade, era tão prática que não acreditava em possíveis tais sentimentalismos. Inclusive, agora não era o melhor momento para ficar sonhando acordada. O que realmente importava era a sobrevivência da Clarks, e isso dependia de Saul Marston. Se ele fosse exatamente como Ben o descrevera, não tinha dúvidas de que se interessaria pelo negócio.
Evidentemente, reconheceria de cara as inúmeras possibilidades que a firma oferecia. Tudo o que era preciso era uma injeção de capital para ser rentável novamente. Com um olhar crítico, examinou cada detalhe do escritório. O relógio marcava 9h45. Havia tempo de sobra. Resolveu ir até a oficina. Durante o pequeno percurso, parou algumas vezes para conversar com as operárias. A habilidade com que aquelas moças manejavam as peças que montavam era realmente fascinante. Era capaz de ficar horas observando-as maravilhada. Realmente formavam uma equipe excelente. Bem, para mantê-las interessadas no trabalho, explicava-lhes a função de cada peça, mantendo-as constantemente informadas, inclusive sobre novas técnicas. Charlie Benson, o diretor da oficina, e Jean McBride era de grande valia nesse sentido. Pela enésima vez, pôs-se a imaginar que impressão Marston ia ter da fábrica. Naturalmente, seus escritórios deviam ser ultramodernos e luxuosos, em franco contraste com aqueles rigorosamente simples, quase espartanos. Certa ocasião, bem cogitara a modernização dos escritórios, mas logo a sugestão caiu no vazio, em virtude de outras necessidades mais urgentes. Sempre comparava a fábrica a um grupo de teatro mambembe, que driblava todas as adversidades, vivendo na corda bamba para realizar seu trabalho e pondo o idealismo acima de tudo. Mas nada disso havia funcionado na prática. Eles trabalhavam com uma margem muito restrita de dinheiro o tempo todo. As ordens chegavam, mas os fornecedores queriam ser pagos imediatamente, não entregavam o material. Os clientes reclamavam pela demora e aí por diante, uma corrente cujos elos enfraqueciam-se cada vez mais. De repente, o elo mais importante havia cedido. O novo diretor do banco recusara-se a fornecer mais crédito. O dinheiro que tinham em caixa dava apenas para pagar as moças da oficina e depois disso seria o que Deus quisesse. A palavra falência pesava sobre eles como uma sombria ameaça. A menos que uma boa fada madrinha se dispusesse a salvá-los. E essa fada tinha um nome e um currículo que para Karen não parecia invejável: Sal Marston. Era realmente lamentável que não pudessem prosseguir seu trabalho. Havia tanta coisa boa a ser explorada naquela fábrica e, bem era genial. Todos reconheciam isso. A semana passada mesmo, ele terminara uma nova invenção, um componente elétrico cuja concepção era absolutamente inédita e arrojada. Ai, como não tivera essa ideia antes! Remexeu o arquivo dele e sorriu ao encontrar a pasta. Com cuidado, colocou-a estrategicamente em cima da mesa. Podia estar nesse projeto revolucionário a salvação da firma. Só era preciso um pouco de sorte para os olhos do visitante pousarem sobre ela. Cruzou os dedos confiante. Sal Marston, sem dúvida, ficaria encantada ao ver aquilo. Quando deu por si, Lucy estava ao seu lado, gesticulando muito esbaforida. Senhorita Lane, ele acabou de chegar e está aí fora. Karen olhou horrorizada para o relógio. Faltavam 3 minutos para as 10, mas ele só devia estar ali às 11. Tinha certeza, haviam combinado tudo nos mínimos detalhes. Seu coração desandou a bater descompassadamente, mas sua personalidade forte e decidida falou mais alto. Como o Ben não estaria de volta antes das 10 e pouco, tinha que agir em seu lugar. Praguejou baixinho contra a insolência daquele milionário, que sabia-se dono da situação e agia como tal. Mas no momento, tudo o que tinha a fazer era representar o chefe da melhor maneira possível. Com certeza podia fazer isso. Respirou fundo. Faça o Sr. Marston entrar, Lucy. Ouviu-a perfeitamente dizer em tom solene, bem diverso do habitual. Por favor, Sr. Marston. Sorriu ante o esforço da secretária. Agora era a sua vez. Levantou-se, dando a volta na escrivaninha. Se tivesse noção da sua imagem naquele momento, sentir-se-ia bem mais encorajada. Era uma garota linda, alta, esguia, de cabelos brilhantes. A blusa branca imaculada e a saia vermelha, pregueada, completavam um conjunto. Nunca, em toda a sua vida, esqueceria o efeito extraordinário que aquele homem exercera sobre ela desde o primeiro momento. Assim que ele pôs os pés no escritório, tudo subitamente tornou-se pequeno, pobre e miserável. Olhou-o incrédula. À sua volta tudo perdeu o foco, e diante de si só podia ver aquele homem alto e extremamente arrogante. Os olhos dele atraíam os dela como um imã. Tinha uma espécie de brilho, um carisma fora do normal, algo selvagem. Uma emoção absurda tomou conta de todo o seu ser. Transcorreram-se alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então sobreveio o medo. Sentia que estava em perigo.
Ele se aproximou tanto que teve que se virar de perfil. Nesse instante, o senso profissional sobrepôs aquelas inexplicáveis sensações. Dominando-se por completo, encarou-o com a mão estendida. Sua voz soou então grave, encobrindo toda e qualquer emoção. Ele reteve a mão dela por um instante. Foi um aperto de mão seco e breve. Deu 2 passos e foi até a escrivaninha. Obrigado, mas eu não vou aceitar o café. E também não vou esperar pelo Sr. Clark, eu tenho pouco tempo disponível. Seu olhar pousou nos desenhos de Ben. Karen esboçou um sorriso. Estava dando certo. O que é isso? Karen fitou surpresa pelo modo brusco, quase rude dele falar. Abriu a boca para revidar a altura quando lembrou-se de que estava tudo em jogo naquele momento. Qualquer passo em falso seria o fim. Reprimiu-se. Sinto não poder dar-lhe informações técnicas. Trata-se de um transformador, creio. Ele não retribuiu o sorriso e continuou no mesmo tom ríspido. Isso eu estou vendo, já está em produção? Que homem insuportável! Como vou conseguir continuar sendo amável? Controlou-se ao máximo para responder. Oh, não, ainda não. No momento estamos ocupados com outros pedidos. Percebeu que sua voz falseava. Os olhos de Marston estreitaram-se, fixando-a com mais atenção. O Sr. Clark pode esclarecer todas as suas dúvidas, ele não vai demorar. Talvez. Não quer sentar-se, Sr. Marston? Se quiser olhar os livros de contabilidade, eu tenho todo o material à disposição. Ele sentou-se diante dela e começou a folhear rapidamente os livros. Suas mãos eram longas e bem tratadas. Estava impecavelmente vestido, mas o que mais se destacava nele era a sensualidade, a virilidade gritante. Mexeu-se inquieta. Nunca sentira isso em relação a um homem. Afastou-se em direção à janela, sentindo-se vulnerável. Bem, por que tanta demora? Pensou. A voz dele trouxe-a de volta à realidade. Agora queria o balanço da firma. Agora é que as coisas vão ficar pretas, pensou, enquanto dirigia-se resoluto ao fichário. Seus gestos decididos divergiam de todo o seu conflito interior. Não hesitou em nenhum momento, embora achasse que depois de ver aquilo, ele levantaria para ir embora para sempre. Mas ele continuou sentado. Curvou-se para examinar os papéis enquanto ela, fascinada, observava um floco de neve que desmanchava em seu cabelo. Era um cabelo espesso, rebelde, que não se adaptava facilmente ao pente. Onde estou com a cabeça? Estaria enlouquecendo? Deve ser uma espécie de fuga, refletiu. Sem querer, estava novamente analisando cada ângulo da face máscula debruçada sobre a mesa. A pele bronzeada, a fronte ampla, sulcada por algumas rugas que lhe davam uma aparência mais autoritária. Então, bruscamente, para a maior confusão de Karen, ele ergueu o olhar e fitou-a. Ela estremeceu e vacilou ligeiramente, como se tivesse recebido um golpe. Mas a voz, quando a interpelou, era calma. Esses livros estão péssimos. A senhorita tem alguma explicação? Ela engoliu em seco. Não entendi, o senhor quer que eu justifique? Percebeu um brilho divertido nos olhos dele. Não, Sr. Marston, o senhor não vai brincar comigo, esteja certo disso, pensou irritada. Eu acho que esses livros são bastante claros para um homem como o senhor. Ele permaneceu impassível. Seu único movimento foi recostar-se melhor na cadeira. Tinha o mesmo olhar de desdém. O banco não lhe dá mais crédito? Não, não mais. Bom, provavelmente eles sabem o que estão fazendo. Dizendo isso, levantou-se, dando o assunto por encerrado. Karen ergueu-se rapidamente, desesperada, e colocou-se entre Sr. Marston e a porta. Sr. Marston, espere, por favor. Não tome nenhuma decisão sem falar com Ben, isto é, com o Sr. Clark. Estava jogando sua última cartada. Falava num ímpeto, sem pausas. No momento, não se importava nem com o papel que estava fazendo. Para ele devia estar ridícula, mas precisava fazer alguma coisa. Sentia as faces ardendo, os olhos inflamados. É um excelente negócio, Sr. Marston. Os clientes são muito bons, a equipe é ótima. Fez uma pausa, ofegando, olhando com ansiedade o rosto impassível do adversário. O senhor não gostaria de ir até a oficina para dar uma olhada? Novamente, ele a olhou divertido. A senhorita daria uma advogada brilhante, senhorita Lane. Deu de ombros displicente. Vamos até lá. Ao abrir a porta da oficina, Karen deu um suspiro de alívio ao deparar com Charlie Benson, o chefe das operárias. Chamou-o para apresentá-lo. Sr. Marston, esse é o Sr. Benson, nosso chefe de seção. Charlie, por favor, mostre ao Sr. Marston tudo o que acontece aqui. Pois não, senhorita Lane. Charlie piscou para ela. Um de seus maiores dons era a extraordinária perspicácia. Raramente se enganava ao julgar as pessoas.
foi falando sem demora. Por aqui, senhor. Os dois afastaram-se, conversando animadamente. Iam de mesa em mesa, e Marston parecia interessar-se pelo trabalho das moças. Bom, pelo menos ele não foi embora, está vendo alguma coisa, pensou Karen. E aí, na oficina não vai achar nada de errado como nos livros. Voltou ao escritório, esperando encontrar Ben de volta, mas nem sombra dele. Então é isso, senhorita Lane. A voz de Marston, incisiva e profunda, pegou-a desprevenida. Voltou-se sobressaltada. O senhor não quer esperar mais um pouco? O senhor Clark já deve estar chegando. Para dizer a verdade, eu já vi tudo que pudesse me interessar. Deu outra olhada nos desenhos de Ben. Estudou-os outra vez em silêncio. Tornou a colocá-los no lugar e dirigiu-se para a porta. Agradeço a sua ajuda, senhorita Lane. Foi um prazer conhecê-lo. Karen sentiu um nó na garganta, num misto de impotência e derrota. Não havia mais nada a fazer, só esperar e rezar. O que o senhor achou da fábrica, senhor Marston? Ele parou, olhou lentamente em volta de si para o escritório simples e modesto, para a escrivaninha empilhada de livros de contabilidade. Deu de ombros. Tudo isso é patético, miserável. Sua vontade era avançar sobre ele e bofeteá-lo, mas claro que não fez. Imóvel, continuou a olhá-lo. Odiava-o. Nunca em sua vida havia sentido um desprezo tão violento por alguém. Como é a sua estenografia? Excelente, foi o que eu pensei. Olhou-a atentamente e continuou medindo bem as palavras. O que uma moça inteligente como você está fazendo num lugar desses? Se quiser trabalhar em Londres, entre em contato comigo. Posso empregá-la em uma das minhas companhias. Sujeito cínico, tudo o que queria naquele momento era vê-lo pelas costas. Respondeu com todo o desdém que sentia. Muito obrigada, Sr. Marston. É claro que não levarei sua proposta em consideração. Não? Pois é uma pena. E pela primeira vez ele sorriu. Um sorriso fascinante. Um arrepio percorreu-a dos pés à cabeça. Saudações ao Sr. Clark. E saiu, deixando atrás de si um perfume discreto e agradável. Em seguida, ela ouviu o barulho do motor do Rolls-Royce afastando-se. Sentiu-se como que saindo de um redemoinho, de um labirinto sem fim. Não havia uma luz no fim do túnel. Quando Lucy apareceu, Karen piscou estupidamente e sentia-se num pesadelo. Senhorita Lane, que homem sensacional! O quê? O que disse? Que nunca vi um homem tão sensacional em toda a minha vida. Mas vou trazer-lhe um café, acho que está precisando. E estava mesmo. O café ajudou e pouco a pouco ela recobrou-se. Ben apareceu logo depois. Pensei que estava atrasado, mas vejo que temos tempo de sobra, disse, olhando para o relógio. Havia comprado uma camisa branca e uma gravata listrada de branco e azul marinho, e aproveitou para cortar o cabelo. Que tal? Não estou o próprio homem de negócios? Oh, Deus, como eu vou dizer a ele? Pensou. Estava tentando ser corajoso, representando para animá-la. Bem, oh bem, sentiu as lágrimas deslizarem pelas faces e mordeu os lábios. Mas era tarde demais. Há anos não chorava. Agora apenas cobriu o rosto com as mãos e deixou o pranto fluir livremente. Capítulo 2. Não é possível, ele não fez nenhum comentário sobre a fábrica, nada? Karen balançou a cabeça contra gosto. Fazia mais de 1 hora que Sal Marston saíra da fábrica, e Ben continuava na mesma posição, sentado atrás da escrivaninha completamente estupefado diante da, digamos, excentricidade do milionário. Parece ser um homem de poucas palavras. É, de fato, mas eu não sei o que fez que aborreceu tanto, Karen. Nunca a vi chorar antes? Bobagem, eu acho que foi só a tensão acumulada. Não sei onde estava com a cabeça de ir à cidade, nunca deveria ter feito isso. Mas como é que você podia imaginar, Ben? Ele marca 1 hora e simplesmente sem mais nem menos aparece antes? Na realidade, achava que aquele homem abominável tinha feito tudo de caso pensado. Provavelmente aparecera fora de hora para surpreendê-los, para certificar-se do que acontecia atualmente na firma. Que golpe bonito, bem típico dele, concluiu Karen. Conte-me tudo outra vez. Karen suspirou. Já havia contado tudo pelo menos umas 3 vezes, mas recomeçou pacientemente aquela narrativa monótona, só que dando tons mais suaves. Por mais que prezasse a verdade, nada no mundo a faria repetir as palavras frias e calculistas daquele homem. Passou a mão pelos cabelos. Era tudo tão patético, miserável. A cada palavra dele, o chão parecia abrir-se aos pés de Karen,
mas continuava impassível, com um ar de superioridade. Sentia vontade de esbofeteá-lo só de lembrar daquela expressão de desdém. Então ele deu uma volta na oficina, falou com a Jean e algumas das moças. Parece que se entendeu com Charlie e mostrou interesse pelos seus desenhos. Parecia um computador enumerando dados, não queria que lhe perguntassem nada. E deu uma olhada na contabilidade. Bom, ele veio para isso, não teria sentido a vida de uma pessoa desse tipo aqui se tudo andasse às mil maravilhas. Que tal almoçarmos juntos? Acho que precisamos respirar ar puro. Tudo o que desejava naquele momento era estar a sós, pensar com calma, mas não podia falhar com Ben. Nesse momento, obrigou-se a sorrir. Eu adoraria, Ben. Dê-me 5 minutos. Esse risoto está espetacular, Karen. Experimente. Karen forçou um sorriso. Depois vamos ter um filé mal passado, com salada e sorvete com chantilly. Acha que consegue comer tudo? Creio que sim. Depois do almoço, caminharam lentamente de volta ao escritório e, aos poucos, Karen conseguiu descontrair-se. Não era certo que fosse justamente ele que a animasse numa hora dessas. Reagiu com todas as forças contra os motivos, ou melhor, o motivo que a deprimia. Sentiu-se melhor. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Atarantada, Karen pegou o aparelho. Clark Limitada, boa tarde. Uma voz impessoal respondeu. O Sr. Marston deseja falar com o Sr. Clark. Todo o nervosismo que a muito custo conseguira dissipar voltou à tona. Sentiu as mãos trêmulas. Um momento, por favor. Com os músculos rígidos, dirigiu-se à oficina para chamar Ben. Tinha chegado a hora. Ele olhou-a interrogadoramente e Karen fez um gesto. Telefone para você. Ele interrogou-a com o olhar. Parecia ter compreendido de imediato do que se tratava. Karen fez um gesto confirmando. Endireitando os ombros, Ben entrou no escritório fechando a porta. Ela preferiu não segui-lo. Numa hora como essa, ele tinha o direito a um mínimo de privacidade e liberdade para reagir ao que Marston lhe dissesse. Se por acaso precisasse dela, chamaria, com certeza. Pensou em ir até Jean e Charlie, que estavam do outro lado da oficina. Não, melhor não. Nesse momento, também gostaria de ficar a sós. Enquanto andava como um animal acuado de um lado para o outro do corredor, percebeu o quão absurda era sua posição, o quanto estava envolvida na situação da fábrica. Era inegável que aquilo tudo realmente fazia parte da sua vida. Olhou em volta de si e pareceu-lhe que as moças hoje estavam mais eficientes e bem-humoradas do que de costume. Ouvia-se um tagarelar e risos alegres aqui e ali. A Sra. Grayson, uma das melhores operárias que tinham, sorriu para Karen quando ela se aproximou. Não se preocupe, Sra. Lane. Estamos trabalhando firme. Acontece que hoje é o aniversário de Dorian e toda essa agitação é porque ela também vai ganhar um anel de noivado. Estamos comemorando. Oh, que bom! Quero cumprimentá-la. Enquanto falava com Dorian, Karen procurou participar da alegria da moça e esqueceu um pouco suas preocupações. De repente, Dorian disse: Acho que o Sr. Clark deseja vê-la, Sra. Lane. Virando-se, enxergou Ben acenando muito do outro lado do vidro. Rapidamente, dirigiu-se ao escritório, preparada para ouvir o pior. A princípio, não conseguiu acreditar no que estava vendo. Os olhos dele brilhavam e sua expressão era radiante. Estamos salvos! Olhou, desconcertada. Ben começou a andar pelo escritório transbordando de energia. Marston foi formidável e encorajador. Nem se impressionou com os livros de contabilidade. Para ele são detalhes de menor importância. Sabe o que mais disse? Que é uma pena trabalharmos com tão pouco capital em comparação com as excelentes mercadorias que produzimos. Elogiou muito meu novo transformador. Perguntou até se possuímos área suficiente para expansão. Vai mandar um de seus contadores para reorganizar toda a parte administrativa da firma. Isso enquanto eu estiver fora. Fora? O rosto dele irradiava um trunfo que Karen considerou exagerado. Ele quer que eu compareça a um simpósio de sua companhia na semana que vem no México. Todas as despesas pagas, naturalmente. Acredite se quiser, mas o lugar é Acapulco. Será uma ótima oportunidade para conhecer os diretores das outras companhias do grupo. Subitamente, seu olhar tornou-se vago e seus ombros curvaram-se. Acho que é muita coisa boa ao mesmo tempo, Karen. Não consigo acreditar que esteja realmente acontecendo. Eu também não. Karen pensou. Havia se preparado para ouvir o pior, para consolar o seu chefe, ou pelo menos apoiá-lo, e eis que a situação é totalmente inversa. Ora, talvez tivesse interpretado mal o enigmático Sal Marston. De qualquer forma, a antipatia que nutria por ele não diminuíra. Será que a havia enganado deliberadamente só para se divertir?
Ou talvez fosse o tipo de pessoa que costumava adotar ares de esfinge impenetrável só para fazer o tipo. O fato é que aquele ser para ela era simplesmente odioso. Mas é maravilhoso, tentou participar da animação. Quando é que você viaja? Terça-feira. As passagens estão reservadas e só terei que apanhá-las no aeroporto de Hareton, no balcão da companhia. Marston estará nos esperando na cidade do México, depois prosseguiremos juntos para Acapulco. Será uma viagem muito excitante, Ben, não imagino o quanto fico feliz por você. Na verdade, ela teria ficado mais feliz se o salvador da firma fosse alguém mais tolerável, mas não tinha importância. Era pouco provável que se encontrassem novamente, talvez nunca mais. Certamente ele não visitaria a Clarks, uma aquisição insignificante em todo o seu império. Ficarei firme enquanto você estiver fora, Ben, e procurarei dar toda a assistência possível ao novo contador. Ben levantou a cabeça. Mas eu não lhe disse, Karen? Que cabeça minha. Você também vai para Acapulco. Ai, essa era demais, concluiu espantada. Eu? Bem, não, você deve ter entendido mal, não há motivo. Ele deu uma gargalhada. Eu não sou nada sem você. Ante o olhar incrédulo dela, explicou-se melhor. Foi o Marston mesmo quem sugeriu. Você será muito útil para mim. Preciso de alguém para tomar nota e supervisionar os relatórios. Estava radiante com a ideia de levá-la junto. Seu passaporte está em ordem? Ótimo, então, terça-feira viajamos. Vamos aproveitar ao máximo. Pense só, areias brancas e o azul deslumbrante do Pacífico. Janeiro lá é verão. Levantou-se, pondo as mãos nos ombros dela. Não tem nada a dizer? Ela fixou um ponto indeterminado à sua frente, procurando palavras à altura do entusiasmo de Ben. Mas algo a inquietava, impedindo-a de participar. Era como uma vaga ameaça, um pressentimento de perigo, personificado naquele homem alto, enigmático, impenetrável, Sal Marston. Tinha certeza que ele havia arquitetado tudo aquilo já pela manhã antes de ir embora. Esse era o motivo pelo qual havia se informado sobre a sua estenografia, e simplesmente decidiu. E mesmo assim a havia deliberadamente desencorajado, desesperançado. Eu não sei o que dizer, eu estou muito surpresa. Olhe bem, não é que eu não queira ir a Acapulco, mas eu prefiro dar uma resposta definitiva amanhã. Eu vou consultar meus pais, e amanhã de manhã eu falo com você. Seguiu um silêncio que parecia interminável. Era evidente que ficara desolado. Não, claro que não, você decide. Tirou as mãos dos ombros dela e afastou-se. Seria pedir-lhe muito que não me deixe esperando até amanhã de manhã? Hoje à noite, quando tiver decidido, ligue para mim, está bem? Não importa se for muito tarde. Karen assentiu, mas no fundo sabia que era uma questão de tempo. Seus pais com certeza não se oporiam e até se entusiasmariam com a ideia da viagem. Precisava arrumar uma desculpa convincente. Não queria ir. Não queria a proximidade com Sal Marston. A ideia a incomodava muito. Como havia previsto, consultar os pais foi apenas formalidade. Ambos eram médicos, talvez por isso, por estarem constantemente em contato com a tênue linha que separava a vida da morte, deram-lhe uma educação essencialmente espiritualista. O Dr. Lane, um homem simpático, conservava o bom humor apesar do cansaço depois de uma operação delicadíssima. Talvez por isso apenas esboçou um sorriso ao receber a novidade. Sua mãe chegou do hospital um pouco mais tarde. Era uma mulher pequena e de aparência frágil, cabelos loiros e rosto aberto. Era especialista em psicologia infantil. Desde pequena, sentia-se um pouco eclipsada na personalidade da mãe. Tudo nela denotava que era uma mulher plenamente realizada, infatigável e cheia de energia. Na verdade, relutava um pouco em aceitar a opção da filha para a assistência social. Preferia algo mais prático, mais eficiente. Enganara-se redondamente e sorriu como qualquer mãe orgulhosa. Acho formidável. Vamos até a cozinha e lá você me conta direitinho. Enquanto preparavam o jantar, bombardeou Karen de perguntas. Quem era esse Marston e até que ponto ia afetar a Clarks? A posição de Karen na firma mudaria? Havia alguma chance de ela passar a trabalhar para Marston diretamente? Espero que não. Não gostei da ideia. É convencido, cheio de si e faz muito gênero, tipo empresário bem-sucedido. Pois é disso mesmo que estamos precisando nesse país. Será muito bom também para o Sr. Clark. Sempre duvidei da eficiência dele como empresário. Não tem tarimba. Karen ouviu em silêncio. Não tinha a mínima vontade de discutir sobre Ben com sua mãe.
Sabia muito bem que as opiniões de ambas sobre seu chefe divergiam. O Sr. Marston pode ser muito eficiente, mas não deixa de ser desagradável. Bom, você não é obrigada a achar o contrário, mas também não vai perder uma oportunidade dessa só porque ele não lhe agrada. Que tipo de roupa pretende levar? Acho melhor você fazer umas compras. As suas andam meio fora de moda. Mamãe, por favor, será uma viagem de negócios. Mesmo assim, sábado iremos à cidade fazer compras. Agora avise seu pai que o jantar está pronto. Karen surpreendeu-se com o rumo que as coisas tomavam. Inadvertidamente, ou até inconscientemente, comunicava aos pais um fato consumado. Fazia planos quando pretender agir de forma diversa. Não estava segura quanto à viagem e muito menos à vontade. Por quê? Por que estava fazendo planos quando sua sensatez lhe dizia que devia ficar o mais longe possível de Sal Marston? Pedira um tempo a bem para arranjar uma boa desculpa para não ir, e em vez disso, será que no fundo queria ir? Lógico que gostaria de conhecer Acapulco, de sair um pouco. Além disso, bem precisava da sua ajuda, de um apoio e amizade, mas algo a inquietava imensamente. Às 10 da noite, comunicou ao chefe que iria para o México. 2 dias depois, Ben convocou todos os funcionários da fábrica para uma reunião extraordinária. A palavra desemprego pairava no ar, gerando tensão. Logo às primeiras palavras do chefe, esse clima dissipou-se. As fisionomias antes preocupadas abriram-se ante a nova perspectiva de trabalho. Eu estou pensando numa expansão para a empresa, por isso firmei um acordo com o Sr. Marston. As mudanças não os afetarão sob hipótese alguma, e nada foi resolvido de forma definitiva. Vamos acertar tudo depois de um congresso das firmas Marston lá no México. Depois de detalhar bem o assunto e responder a algumas perguntas, Ben deu a reunião por encerrada. Os empregados retiraram-se de volta à oficina conversando animadamente. Charlie, preciso dar uma palavra com você, Idin. A moça sentou-se na cadeira que Ben lhe indicava, dando as costas para Karen. Tenho certeza de que você saberá resolver qualquer problema, Jim. A moça enrubesceu. Indiferente, ele a instruiu sobre como proceder naqueles dias de sua ausência, ao passo que Jim o devorava com os olhos. Está tudo certo, então? Ben levantou-se, dando o assunto por encerrado. Agradeceu a lealdade e o apoio de ambos com um aperto de mão. Quando saíram, ele pareceu subitamente muito cansado. Karen correu a acudi-lo, estava muito pálido e suado. Você está bem? Ele tirou o lenço do bolso, enxugando o suor. Não pôde nem disfarçar o tremor das mãos. Eu estou ótimo, respondeu sem muita convicção. Na verdade, parecia estar passando mal, mas ainda assim tentou sorrir. Essas emoções deixaram-me muito tenso. Em seguida, mergulhou num pesado silêncio. O olhar perdido, quase desamparado, piorou o quadro. Quando acordou do torpor, falou com voz inaudível, como se fosse consigo mesmo. Karen observava-o, extremamente preocupada. Tomara que não tenha sido muito otimista, afinal de contas não há nada definitivo. Eu não sei como encarar esse pessoal se der tudo errado. Isso não vai acontecer. Ele cobriu a mão dela com a sua. Espero que tenha razão, Karen. Ficou devorando-a com os olhos sem dizer nada. Karen. Sim? Eu acho que não é hora, mas eu tenho que dizer. Ela olhou, surpresa com a intensidade da sua voz. Suponho que a essa altura já deve saber o que eu sinto por você. É a coisa mais maravilhosa que jamais aconteceu em minha vida. Era estúpido sentir-se tão embaraçada, e até certo ponto esse desconforto era muito estranho. Talvez porque nunca tivessem falado tão abertamente antes. Lógico que tinha um relacionamento íntimo, mas a nível de uma grande amizade. Sabia que esse dia não ia tardar. Até esperava a hora que ele iria se declarar. Só não contava com uma reação como aquela. Julgava até que também estivesse apaixonada por ele. Ele fez um gesto com a mão. Deixe-me acabar. Você sabe como tem sido a minha vida. Eu não tinha nada para oferecer, mas agora, se tudo der certo, quem sabe, talvez Acapulco signifique algo realmente bom para nós dois. Num impulso, agarrou as mãos dela. Você acha que eu estou sendo precipitado? Seu rosto estava bem perto do dela. Karen viu nitidamente a expressão de um homem que via a luz do dia depois de ter atravessado um túnel longo e escuro. Desejava abraçá-lo e dizer que tudo ia dar certo, mas ele se afastou. Eu sei que não é hora para isso, mas você não é obrigada a responder. Assumiu uma expressão brincalhona. Agora, vá correndo para casa terminar as malas, sim? Amanhã às 9 estarei lá.
Karen hesitou, mas ele estava de volta à escrivaninha, debruçado sobre os livros. Boa noite, Ben, disse, esperando que tudo voltasse a ser como antes. Como antes, agora tudo entre eles havia mudado. O voo para a cidade do México pareceu-lhe interminável. Por sorte, Sal Marston reservara lugares na classe executiva, um meio termo entre a turística e a luxuosa e exclusiva primeira classe. Apesar dos assentos confortáveis e espaçosos, Karen sentia-se tensa, tomada por uma angústia incontrolável. O pior de tudo é que, por mais que procurasse, não conseguia encontrar uma justificativa, algo plausível para esse tipo de comportamento. No início do voo, Ben mostrou-se animado e otimista, expondo-lhe uma série de planos para a reorganização da fábrica. Como não encontrou eco, desviou a atenção para o filme e acabou cochilando. Quando o jantar foi servido, nem tocou na comida. Que comportamento estranho, pensou ainda mais aflita. Só então reparou no quanto ele estava pálido, definitivamente não estava passando bem. A aeromoça aproximou-se preocupada. Ele não está se sentindo bem? Eu não sei, balbuciou olhando para ele que nesse exato momento tinha um movimento convulsivo. Inclinou-se para a frente e colocou a mão no estômago. Bem, o que está sentindo? Já estava apavorada. Ele abriu os olhos gemendo. Deus, eu estou sentindo uma dor horrível. Sua aparência não deixava dúvidas. O rosto contorcia-se numa máscara de dor regada a suor. A aeromoça chamou o comissário de bordo, que tomou conta de tudo. Primeiro, observou bem com atenção, procurando avaliar a situação. Será que é um infarte? Karen, no desespero, tinha os piores pensamentos. Sem tirar os olhos do doente, o comissário esclareceu-lhe que era pouco provável que fosse algo tão grave. Em sua opinião, devia ser um apendicite. E o que podemos fazer? Insistiu Karen. Ele deu uma olhada no relógio. Vamos chegar daqui a meia hora. Acho melhor eu ir consultar o comandante. Não demoro. Ela voltou para anunciar que já haviam contatado um hospital na cidade do México e que uma ambulância estaria à espera deles logo que aterrissassem. A meia hora seguinte parecia um pesadelo. A aeromoça foi gentil e serena, tranquilizando Karen. Ao ouvir a voz de Ben, sentiu-se aliviada. Eu quero que você me prometa uma coisa. É só pedir. Continue sem mim, vá ver Marston e toque o barco adiante. Prometo, Ben, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Agora, por favor, não pense mais nisso, procure relaxar. Depois que o avião aterrissou, tudo foi tão rápido que quando deu por si, os enfermeiros já haviam partido com ele na ambulância. Graças a Deus, optara pelo espanhol na faculdade, senão estaria perdida num país estranho sem poder comunicar-se. Uma enfermeira, muito amável, trouxe-lhe uma xícara de café enquanto aguardava nervosa as notícias. Como está ele? Apesar do espanhol nítido com que a pergunta foi formulada, a moça olhou-a interrogativamente. Era óbvio que não sabia de nada. Sacudiu a cabeça, dizendo que logo o médico viria vê-lo. Seguiu-se uma hora interminável. À medida que o tempo passava, Karen sentia-se mais fraca e atordoada. O movimento contínuo de pacientes, enfermeiras e médicos foi saindo fora de foco. Sentiu-se desfalecer, quando uma mão amparou-a. Só pôde distinguir o vulto branco. Senhora Clark? Levantou-se tentando parecer melhor. Não, eu sou Karen Lane, assistente do Sr. Clark. Estamos viajando juntos a negócio. Pode me dizer como ele está? O médico conduziu a uma pequena sala no fim do corredor e começou a interrogá-la, perguntando qual o endereço permanente do Sr. Clark, seu parente mais próximo, se ele havia procurado um médico recentemente e se estava sendo tratado de úlcera. Estupefata, Karen procurou responder da melhor maneira possível, mas quando o médico levantou-se e deu a entrevista por encerrada, não se conteve. Por favor, doutor, diga-me o que ele tem. A senhorita é a assistente do Sr. Clark, não? Karen percebeu a frieza e o significado implícito naquelas palavras. Mas no momento não importava o que pensassem dela, e sim a saúde e o bem-estar do amigo. Por favor, disse, agarrando a manga do avental branco e sacudindo-o. Posso vê-lo? Ele fez uma pausa irritante, sorrindo da sua insistência como se ela fosse uma criança teimosa. Só 2 minutos. Voltou para o corredor e chamou a enfermeira. A senhorita Lane pode ver o Sr. Clark durante 2 minutos. Ben estava na UTI, tendo uma enfermeira de plantão ao seu lado. Seu aspecto era horrível, mas pelo menos não se contorcia de dor. Com certeza haviam lhe dado algum sedativo. Ben, é a Karen.
Ele abriu os olhos e tentou sorrir. Eu vou ficar bom. Estava tão fraco que Karen teve que inclinar-se ainda mais para ouvi-lo. Claro que vai, mais cedo do que pensa. Karen. Sim, bem. Fez uma pausa como se estivesse juntando as forças. Eu amo você. As palavras saíam lentas, pronunciadas com dificuldade. Karen beijou na testa e os olhos dele encheram-se de lágrimas. Eu também o quero muito bem. Fique bom logo. A enfermeira fez um sinal de que o tempo já havia se esgotado e Karen saiu da sala. Quando alcançou o corredor, ficou imóvel, tentando raciocinar com clareza para poder agir melhor. Sua vontade era ficar ali junto dele, mas isso não ajudaria em nada. Tudo o que tinha a fazer era entrar em contato com Saul Marston e seguir as instruções do seu chefe. Foi andando lentamente pelo corredor e, seguindo as indicações, chegou à recepção. Ligou imediatamente para Marston. Uma voz de mulher respondeu. Sim, ele estava e iria chamá-lo. Agarrou o telefone com força, como se fosse uma tábua de salvação, o coração batendo desenfreado. Se pelo menos fosse alguém diferente daquele homem, alguém mais compreensivo, mais humano. Sim, só uma sílaba foi o suficiente para reconhecer aquela voz altiva. Ela esforçou-se para conter a ansiedade. Senhor Marston? Aqui fala Karen Lane. Tentou firmar a voz. Não queria demonstrar seu pânico. Não queria parecer fraca e vulnerável. Sinto dizer-lhe que tivemos um problema. Sim, podia quase vê-lo, parado, o rosto impassível. Chegamos há 2 horas e infelizmente o Sr. Clark teve que ser internado em um hospital. Sentiu-se mal no avião e os médicos ainda não me disseram o que ele tem. Portanto, não poderá entrar em contato com o senhor essa noite, conforme o combinado. Seguiu-se uma pausa e depois ele disse: De onde você está falando? Do hospital? Qual? Informou-o com poucas palavras. Muito bem, já estarei aí, Karen. Ela olhou para o telefone, estarrecida antes de desligar. Ele vinha, ia se dar o trabalho de vir, e havia chamado de Karen. Algo no modo como ele pronunciara o seu nome provocou-lhe uma sensação estranha. Lentamente, dirigiu-se para a recepção e sentou-se perto da porta de entrada. Não esperou muito. Viu-o bem antes que ele desse por ela. Alto e dinâmico, de jeans preto e um casaco bege, parecia ter controle absoluto de si mesmo e de tudo que o circundava. Levantou-se. Ele aproximou-se sorrindo. Seus joelhos tremeram e quase tornou a sentar, mas ele já estava segurando suas mãos. Sinto muito, Karen. Foi muito azar, não é? Diga-me, o que aconteceu? Sentou-se aliviada, era bem melhor assim. Apesar de que a última coisa que esperava era alguma demonstração de simpatia da parte dele. Sentaram-se lado a lado e, depois de alguns instantes, relatara toda a situação. Ele interrogou-a atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando. Muito bem, agora vamos ouvir o que esses médicos têm a dizer. Venha comigo. Nos instantes que se seguiram, Karen entendeu por que Marston chegara no auge do sucesso tão cedo na vida. Era um homem que conseguia o que queria, e aparentemente sem nenhum esforço. Observou-o enquanto abria caminho entre a hierarquia do imenso hospital, e finalmente acabou falando com o cirurgião encarregado do caso de Ben. Falavam em espanhol. Finalmente, agradeceu ao médico que fez um gesto de despedida, afastando-se imediatamente. Sem pensar no que estava fazendo, Karen agarrou o braço de Marston implorando. Por favor, o que aconteceu com Ben? Ele olhou-a pensativamente. Vamos esclarecer isso de uma vez, sim? O que existe exatamente entre você e Ben Clark? Karen arregalou os olhos. Como era insolente, pensou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, além do mais não é da sua conta. Impassível, com a maior cara de pau do mundo, ele respondeu calmamente. Pois saiba que faz muita diferença. Vai influir muito no nosso relacionamento daqui para frente. Incrível. Ou não estava ouvindo bem, ou Saul Marston a estava cantando abertamente em pleno hospital. Concluiu consigo mesma. Temos um relacionamento profissional e somos bons amigos. É só. Vou procurar me lembrar disso. Karen olhou-a numa atitude de desafio. Como era insolente. Tinha vontade de esbofeteá-lo. Desceram uma longa escadaria e, ao chegarem à recepção, não aguentou mais aquela guerra de nervos. Parou bruscamente, exigindo uma explicação sobre o estado do chefe. Antes de mais nada, o mais importante. Vamos por etapas. Onde estão as suas malas? Ai, Deus, esqueci-me completamente delas, larguei tudo no aeroporto. Bom, o negócio então é ir buscá-las agora mesmo.
No caminho eu te explico o que o médico disse. Assim que sentou-se no táxi, Karen voltou à carga. Agora, por favor, me diga, é alguma coisa grave? Infelizmente sim. Parece que é uma úlcera gástrica. Agora está com fortes hemorragias. É possível que tenham que operá-lo imediatamente. Tudo o que pôde fazer depois do veredito foi recostar-se no banco. Estava visivelmente preocupada e abatida. Marston observou cada um de seus movimentos, mas não disse mais nada até chegarem ao aeroporto. Assim que estacionaram, virou-se para ela decidido. Espere aqui que eu já volto. Mas... tentou pensar. Não gostava que decidissem por ela. Além do mais, era responsabilidade sua. Não complique as coisas e não perca a oportunidade de ser servida por um machão chauvinista. Ainda bem que podia reconhecer isso. Era exatamente o que havia pensado dele desde a primeira vez que o vira. Exausta e no momento incapaz de armar uma briga com um inimigo tão perigoso, Karen recostou-se no assento e fechou os olhos. Não devia entrar em antagonismo com Sal Marston, pois só estaria prejudicando a Clarks e os interesses de Ben. Capítulo 3. Iremos direto para o hotel, anunciou quando acabou de jogar a última mala no táxi. Em seguida, bateu no ombro do motorista. Leve-me ao Hotel Fiesta Palace. Já havia escurecido e as luzes dos faróis dos veículos brilhavam na leve neblina que pairava sobre a cidade. O ranger dos breques e a contínua aceleração dos motores tinham um efeito pavoroso em sua cabeça dolorida. Eu tenho certeza de que esse não é o nome do hotel em que íamos ficar hospedados. Tem razão. Foi minha secretária quem fez a reserva, mas eu a cancelei. Além disso, precisamos esclarecer alguns pontos antes do início das reuniões. Sim, claro. A voz de Karen soou como a de uma eficiente executiva, mas na realidade estava longe de sentir-se assim. Desejou que aquele zumbido terrível em sua cabeça desaparecesse. Não vou lhe pedir nenhum detalhe técnico, pode ficar tranquila. Está se sentindo bem? Perguntou, olhando-a com preocupação. Sim, está tudo bem. Não é o que parece. Assim que chegarmos ao hotel, pedirei o jantar. Você deve estar com fome. Obrigada, mas eu tenho que voltar ao hospital. Ben pode estar precisando. Ora, deixe disso. Ele está em boas mãos e provavelmente você nem poderá vê-lo. Sabe como é, os preparativos para a operação, muita gente só atrapalha. Pela primeira vez estavam de acordo. Não adiantava nada ficar pelos corredores. Além disso, precisava refazer-se e manter a cabeça fria. Toda a responsabilidade quanto ao futuro da Clarks estava sobre seus ombros. Tinha que ter tato suficiente para desempenhar esse novo papel da melhor maneira possível. Nisso, o sinal ficou verde e, quando deu por si, estava literalmente jogada nos braços de Marston. 2 braços fortes a receberam, fechando-se em torno dela com força. O táxi moveu-se rapidamente, misturando-se aos outros carros. Que trânsito horrível! Disfarçou, tentando desvencilhar-se daqueles braços, daquele cheiro másculo e perturbador, daquele homem tão perigoso. Ao invés de soltá-la, ele apertou ainda mais. Impotente diante de uma situação tão inusitada, por incrível que pudesse parecer, deixou-se ficar. Não havia como resistir, e de todo jeito não ia adiantar mesmo. Além disso, exausta como estava, sentiu-se reconfortada com o apoio daquele corpo viril, sentindo o calor que emanava dele. Ou seria de si mesma? Era tudo nebuloso, algo muito vago. Sentia seu rosto roçando no dele, um perfume suave. Mas estava cansada demais para reagir. Tudo o que desejava era deitar e dormir. Finalmente chegaram ao hotel. Era luxuosíssimo. O hall de entrada do tamanho de 2 quadras de tênis, um batalhão de empregados sorridentes e atarefadíssimos. Saul tomou conta de tudo, e dessa vez ela não reclamou. Era uma sensação nova e até engraçada que um homem tomasse conta dela como se fosse uma criança indefesa. Um rapaz levou as malas de Karen até o elevador, e Saul abriu a porta de um quarto com a própria chave. Sente-se, disse, indicando o sofá de vime com almofadas fofas e coloridas. O que vai tomar? Karen recusou polidamente, mas ele despejou algo em um copo, colocando-o nas mãos dela. Isso vai mantê-la viva até trazerem o jantar. Ela tomou um gole do brandy, enquanto ele tomava as providências pedindo o jantar. Olhou em torno de si e percebeu que estavam em uma sala de estar. À sua esquerda havia uma porta entreaberta e ela pôde ver no interior do quarto os pés de uma cama. Evidentemente era uma suíte. Claro, por que não?
Ele era riquíssimo e fazia questão de tudo que lhe era de direito. Quando ele acabou de falar ao telefone, aproximou-se, sentando ao lado dela. O jantar não vai demorar. Pedi bife com legumes, está bem assim? Sim, obrigada. Talvez fosse melhor eu ir até o meu quarto antes de jantarmos. São 4 andares acima. Mais tarde eu a levarei até lá. Enquanto isso, use meu banheiro. Ele falava com tanta naturalidade que parecia infantil se insistisse em ir para o outro quarto. A sua inexperiência era algo que não gostaria de demonstrar. Obrigada. Tentando aparentar a maior naturalidade possível, pegou a bolsa e dirigiu-se ao banheiro. Era uma peça imensa, toda em mármore verde, extremamente luxuosa. Olhou para a banheira com água na boca. Um bom banho era tudo o que precisava nesse momento. Mas sua autocensura foi mais forte. Não queria intimidades com aquele homem. Contentou-se em lavar as mãos e o rosto. Assentou melhor a roupa e olhou-se no espelho. Era uma jovem linda. O que mais sobressaía em seu rosto alvíssimo eram os enormes olhos amendoados, complementos perfeitos para a boca muito vermelha e o nariz afilado. Escovou várias vezes o cabelo preto e sedoso. Um lampejo de tristeza passou visível por seus olhos a pensar na sorte de Ben. Não conseguiria ficar tranquila se não se mantivesse constantemente informada sobre o estado de saúde dele. Quando voltou à sala, um garçom dava os retoques finais na mesa de jantar. Um aroma delicioso tomava conta da sala. Só então percebeu o quanto estava faminta. Sobre um carrinho estavam dispostas várias travessas de prata, e Saul provava o vinho. Hesitou por um instante no vão da porta. Aquela intimidade toda chocou-a. Preferiria jantar num restaurante qualquer. Por outro lado, queria passar a imagem da mulher liberada, segura de si, decidida. O pior era que aquele homem tinha o dom de tirá-la do sério só com a simples presença. Não sabia por quê. Sentia-se inibida, pouca vontade, mas não devia mostrar-se desconfiada, seria pior. De mais a mais, Marston não tinha nenhum interesse dissimulado para trazê-la à sua suíte. Claro que não, eles tinham negócios a tratar. Ao vê-la parada, ele sorriu. Novamente sentiu-se desconcertada, até mesmo tímida, devia estar ficando louca. Que sensação estranha! Mas não havia dúvida, era um sorriso cativante. Chegou bem na hora, Karen. O garçom puxou a cadeira e em seguida serviu o jantar, retirando-se. Karen saboreou os bifes suculentos, as batatas, cenouras e ervilhas só com os olhos. Ele não perdeu esse detalhe e sorriu, encorajando-a. Não foi preciso que falasse 2 vezes, comeu com apetite. Saul limitava-se a manter seu copo cheio o tempo todo. Quando terminaram, ele empilhou os pratos no carrinho, servindo-a de queijos e doces. Era um perfeito anfitrião. Karen suspirou ao saborear um doce. O jantar estava delicioso, confesso que eu estava morta de fome. Saul levou a bandeja do café para uma mesinha baixa, perto do sofá, e Karen serviu. Eu gosto de pessoas sinceras, eu fico irritado quando peço um jantar e observo minha convidada comendo com falsos requintes, como um passarinho esquelético. Karen riu nervosamente. Eu bem que gostaria de ser um pouco mais esquelética, mas infelizmente eu sou muito gulosa. Eu diria que você é perfeita, disse, olhando-a insolente dos pés à cabeça, detendo o olhar nas pernas longas e esbeltas. Suponho que você seja um expert. Céus, onde estava com a cabeça ao aceitar aquela provocação? Devia era pô-la em seu lugar. Educadamente, é claro, mas para que incitá-lo ainda mais com uma frase provocante? Levantou-se apressadamente e dirigiu-se para onde estavam as malas, pegando uma delas. Eu acho que tudo o que precisamos está aqui, Sr. Marston, disse, decidida a falar de negócios, espalhando o conteúdo sobre a mesa em frente ao sofá. Você é uma moça eficiente, não é mesmo? Foi a resposta dele, após um breve silêncio. E por favor, não me chame de Sr. Marston. Meu orgulho fica ferido quando uma moça encantadora como você me chama de senhor. Meu nome é Saul. Colocou a xícara de café sobre a bandeja de prata e chegou-se para mais perto de Karen, ao mesmo tempo em que pegava um bloco de notas. Durante alguns segundos, pareceu estudar seu conteúdo, virando as páginas, depois deixou de lado. Acho que não vou conseguir me concentrar. No momento, existe algo mais agradável a ser feito. Era óbvio que ele ia beijá-la, e mais óbvio ainda era que ela devia evitar a todo custo que aquilo acontecesse. Não podia ser uma presa fácil, pois isso poderia conduzi-la a uma série de complicações. Mas sentia-se envolvida por uma deliciosa sensação de topor. Seus membros pareciam não reagir, sua vontade menos ainda.
Saul cobriu sua boca com a dele, despertando-a de modo tão intenso que ela deixou-se embalar totalmente pelo efeito quase hipnótico daquele homem. Ele movia sua boca lentamente contra a dela, provocando-a com perícia, até ela abandonar-se completamente. Sua mão acariciou-lhe a face, a nuca, os braços, com movimentos ritmados, lentos. Uma languidez sem fim invadiu-a enquanto cedia, passiva, incapaz de resistir a qualquer exigência dele. O que aconteceu em seguida foi muito estranho. Karen delirava como que num sonho feito de prazeres sensuais, os olhos fechados, a cabeça abandonada no sofá, mas de repente ela sentiu que perdia a consciência e uma escuridão macia e aveludada deslizou sobre a sala. Voltou a si relutante, tentando voltar ao juízo normal, mas não conseguia, estava tudo muito estranho. Aos poucos foi distinguindo a iluminação de um abajur, percebeu que estava deitada num sofá, cercada de almofadas. Sentiu a maciez do cobertor muito nitidamente, porque estava nua. Aos poucos rememorou a viagem, bem, o hospital e Sal Marston. Sim, estava prestes a ser seduzida por ele sem a menor resistência. Mas tudo isso era irrelevante diante do fato de que Ben pudesse estar... Oh, Deus, pensou ela, apavorada. Tinha que saber como Ben estava. Agarrou o cobertor, olhando em volta à procura de suas roupas. Com certeza ele as tirara depois que ela desmaiara. Não podia sequer recriminá-lo por isso. Mas também não podia deixar de sentir-se perturbada ao saber que ele penetrara daquela forma sua intimidade. Uma espécie de sexto sentido a avisara de que nunca conseguiria ter uma relação meramente formal com esse homem, desde a primeira vez que o vira. E quem ia sair perdendo? Logicamente ela, a idiota que planejara casar-se com um homem pacato e viver a vida toda só para os seus ideais. Ai, a vida nos prega cada peça, pensou. Mas não ia assistir impassível às coisas, tinha um objetivo na vida e não deixaria que tudo fosse destruído sem fazer nada. A primeira providência a ser tomada era manter Marston à distância. A partir de agora, teria com ele uma relação formal, estritamente profissional. Colocou a roupa apressadamente e endireitou a saia como pôde, dirigindo-se para o quarto dele. Precisava saber notícias de Ben. A porta estava escancarada. Avistou a longa forma de seu corpo sobre os lençóis e deu-se conta de que nunca antes havia visto um homem na cama. E ela tinha certeza de que aquele homem estava nu. Segurando a respiração, deu mais uns passos à frente e estendeu a mão, pretendendo acordá-lo. Então seu coração teve um sobressalto. Percebeu, na luz opaca, filtrada pela janela, que os olhos de Marston a fitavam. Que canalha, não estava nem dormindo. Sabia o tempo todo que ela estava lá observando. Ficou paralisada quando ele, num gesto felino, a puxou para a cama. Seu braço sobre o corpo dela e a outra mão sobre o seio, impedindo que fizesse qualquer movimento. Karen olhou, sentindo-se tal como um animalzinho diante da fera prestes a dar o bote. O que pensa que está fazendo? Balbuciou ela. Terminando o que comecei ontem à noite, antes de você apagar. Não, pare com isso, ficou louco? Abriu a boca para protestar, mas ele aproveitou-se disso para beijá-la. Karen esboçou uma tênue e ineficaz resistência. Era inútil tentar resistir a um beijo desses, um beijo dosado, nem selvagem nem suave. Era puro êxtase. Quando ele acariciou-lhe o seio, Karen entregou-se ainda mais ao beijo. Sentiu que era levantada e pressionada contra o corpo forte e viril. Perdeu-se no prazer que ele lhe proporcionava. Era simplesmente loucura, mas só desejava que ele continuasse, não lhe negaria nada. Mas de repente ele a soltou e rolou para o outro lado da cama, dando-lhe as costas. Respirava com dificuldade, e Karen entendeu que ele tinha ido mais longe do que havia planejado, e agora lutava para se dominar. Virou-se novamente para ela e sentou-se. Ela saiu da cama e foi sentar-se em uma cadeira próxima. Ficaram se olhando em silêncio. Bem, parece que fomos um pouco longe demais, não é mesmo? Karen suspirou aliviada. Graças a Deus estava dando pouca importância à coisa. Precisava entrar nesse jogo. Endireitou-se na cadeira. Sua sensibilidade a advertia de que os momentos seguintes seriam críticos. Agora ela deveria dizer a coisa certa para estabelecer uma relação cordial e dar a entender que um beijo nada mais era do que um beijo. Um instinto criado pela proximidade. Aliás, era isso realmente o que um beijo significava para Marston. E quanto a ela? Reconheceu que nunca em sua vida havia sentido algo igual, que nunca havia tomado tanta consciência do seu próprio corpo. Mas logo afastou esse pensamento.
Entrei em seu quarto porque eu queria saber as horas, meu relógio parou. Preciso telefonar para o hospital, estou muito preocupada com Ben. Agora que estava voltando ao seu estado normal, Karen começou a sentir remorso por ter se comportado daquele jeito, esquecendo-se inteiramente de Ben. Sentiu-se um monstro de insensibilidade. Relaxe, disse ele acalmando-a. Eu telefonei para o hospital ontem à noite, a operação foi bem sucedida e ele está passando muito bem. Podemos visitá-lo a partir das 10 e agora são... Ele deu uma olhada no relógio da cabeceira. São só 7. Ai, que alívio, muito obrigada. Mas é claro que depois de uma operação dessas ele deverá ficar alguns dias no hospital. Não existe a mínima possibilidade de Ben assistir ao simpósio. Não, suponho que não. Isso quer dizer que o negócio não será mais realizado? Ele recostou-se nos travesseiros observando-a. Isso significa tanto assim para você? Sim, Ben tem passado por uma fase muito difícil ultimamente, as coisas não têm sido nada fáceis. Mas é claro que você sabe de tudo isso. Aliás, foi por isso mesmo que ele o procurou. Estava tão esperançoso, achando que agora não ia mais precisar fechar a fábrica com a sua ajuda. Sim, mas eu quero saber a importância que você dá a isso. Ele a estava interrogando novamente, querendo saber o papel de Ben em sua vida, pois não ia satisfazer sua curiosidade. Eu perderia um bom emprego, isso é sempre muito importante. Muito bem, você não é obrigada a responder, eu posso descobrir por minha própria conta. O homem era realmente impossível, insuportável. Daria tudo para poder dizer-lhe isso com todas as letras sem rodeios, mas limitou-se a levantar-se, assumindo uma atitude muito rígida. E agora, se me der licença, eu vou para o meu quarto. Gostaria de tomar um banho e mudar de roupa. Eu acho que não vale a pena ir até lá. Escolha a roupa que vai usar enquanto eu tomo uma ducha e depois o banheiro é todo seu. Depois vamos descer para tomar café enquanto falamos de negócios. Dessa vez sem desviar a conversa. Acrescentou com um olhar zombeteiro. Por pouco não avançou sobre ele. Sua vontade era socá-lo, arranhá-lo, agredi-lo de qualquer forma. Só não distinguia bem o porquê. Se por causa do cinismo, do deboche ou do pouco significado que tudo aquilo tinha para ele. O fato é que não podia fazer nada e não adiantaria ficar se lamentando. Tinha que tocar a bola para frente. Tudo bem, e como ele já ameaçava jogar os lençóis para o lado, bateu em retirada apressada. Ele observava divertido. Devia considerá-la uma caipira e talvez tivesse razão. Não era nenhuma ignorante, mas não estava acostumada a viver no meio dele. Era idealista, sincera, leal e, até agora, muito prática. Não estava acostumada a lidar com um homem desses, mundano, rico, sofisticado, completamente diferente de todos os que conhecera. Ou talvez a diferença estivesse no fato de que, com os outros, ela nunca dera as costas, ao passo que, nunca, com nenhum dos outros homens, permitira que um encontro se tornasse mais íntimo, alguns beijos e só. Nunca permitira que pedissem mais do que ela estava disposta a dar. E agora, o que acontecia? Vinha esse desconhecido, não pedia nada e ela cedia. Mas na verdade nunca se interessara de fato por alguém antes e até por Ben não sentia algo parecido. Seu senso prático não falhara uma única vez durante toda a sua vida. Era uma criatura até certo ponto fria, que achava que nunca seria atingida por uma paixão devastadora. Não acreditava nisso. Idealizava um casamento como o dos pais, cheio de companheirismo, de interesses em comum. E só. Tinha certeza de que com Ben conseguiria isso. Mas Ben estava tão longe do que sentira há pouco, nos braços de Saul Marston. Um sentimento louco, puro, genuíno. O banheiro é todo seu. A voz de Saul ressoou pela sala. Ela virou-se e deparou com ele de pé, com uma toalha enrolada em volta da cintura, o cabelo úmido e brilhante. Não adiantava querer se convencer do contrário. Ele era mesmo um homem estonteante. Tão viril, tão másculo, com aquele corpo sólido, os músculos firmes, um pouco inclinado para frente numa atitude cortês e zombeteira ao mesmo tempo. Karen percebeu que o estava olhando descaradamente e sentiu um súbito calor subir-lhe as faces. Ah, sim, obrigada. Agradeceu mais que depressa e passou por ele rapidamente entrando no banheiro. Meia hora depois estava pronta. A ducha fez com que se sentisse outra, devolvendo-lhe a imagem da secretária eficiente. Olhou-se no espelho antes de pegar a bolsa. Vestia um conjunto de linho rosa, elegante e discreto, e o fio de pérolas minúsculas dava-lhe um toque todo especial à roupa. Saul estava o protótipo do homem de negócios, terno cinza e camisa branca. Estava no sofá, examinando os papéis. Levantou-se, olhando-a de cima a baixo assim que ela entrou na sala. Maravilhosa. Muito obrigada.
respondeu distante. Ele veio na direção dela e, pondo o braço em volta dos seus ombros, encaminhou-se para a porta. Passaram frente a um espelho e Saul deteve-se observando a imagem refletida. Parecemos feitos um para o outro, poderíamos realizar grandes coisas juntos, disse, sorrindo e inclinando a cabeça um pouco para o lado. Karen estremeceu ligeiramente ao olhar para o espelho. Via um homem alto, atraente, magnífico, uma moça morena, esbelta e insinuante ao lado dele, e que parecia infinitamente mais equilibrada e sofisticada do que na verdade se sentia. E era esse o seu principal objetivo, não deixar transparecer nada do que sentia, pois seria muito mais perigoso. Enquanto caminhavam para o elevador, disse friamente: "Eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ajudar Ben." Ele deu um sorriso significativo. "Está bem, Karen. Quando chegar a hora, nós veremos." Novamente, ela sentiu-se pouco à vontade à descoberta. O que ele queria dizer? O que pretendia dela? Questionou-se aflita. Ele tinha o dom de dizer palavras ambíguas só para importuná-la, deixá-la insegura e nervosa. O restaurante era enorme e, àquela hora, poucas mesas estavam ocupadas. Pediram um café e, enquanto saboreavam deliciosos brioches e compotas, Saul finalmente começou a falar de negócios. "Vi os livros da contabilidade", disse ele, "mas agora necessito de detalhes mais específicos." E começou a metralhá-la de perguntas. Prosseguiu inexorável até a cabeça de Karen parecer que ia estourar. Mas ela respondia as perguntas de maneira mais simples e breve possível, e de vez em quando ele assentia com a cabeça. "Eu acredito que há mercado para Clarks em diversas firmas de meu grupo. Vários diretores e representantes estarão em Acapulco e gostaria que você os conhecesse." "Eu?" A voz de Karen subiu um tom. "Mas eu não poderia ir a Acapulco agora que Ben está no hospital." "Oh, eu acho que você deveria ir. É necessário que um representante da Clarks esteja lá. Eu sempre faço questão de manter meus diretores informados e pretendo ter o apoio deles antes de concluir o negócio." "E se eles não aprovarem?" "Bom, nesse caso eu sou obrigada a reconsiderar tudo." "Bem, agora vamos até o hospital. Você parece ansiosa pelas notícias, não é?" No hospital, Saul procurou pelo médico com quem Karen havia falado na noite anterior. Este mostrou-se cortês e prestativo, sem qualquer vestígio da maneira maliciosa com que a tratara na véspera. Com certeza, sabia quem era Saul Marston. Qualquer que fosse o motivo, logo a conduziram ao quarto onde Ben se encontrava. Ficou horrorizada quando o viu, imóvel sobre os lençóis, o rosto de uma palidez mortal, cercado de tubos e aparelhos. Mas estava acordado e reconheceu-a, esboçando um fraco sorriso. "Ben, como está se sentindo?" Agora bem melhor. Eles me recortaram inteirinho. Logo você vai melhorar e quando sair daqui começará uma vida nova, pode ter certeza." "Você está se referindo a Clarks?" E seus olhos iluminaram-se. "Sim, escute, Ben. Saul Marston quer que eu vá para Acapulco. Ele diz que é preciso que a Clarks tenha um representante lá. O que você acha?" Ben parecia tão cansado que sentia remorso em expor-lhe esses problemas. "Diga sim ou não, Ben. Eu farei o que você achar melhor." Ele olhou-a silenciosamente e depois murmurou: "Por favor, vá, Karen, e cuide-se." Karen teve a sensação de que a frase havia ficado inacabada, que ele desejava acrescentar algo mais. "Pode ficar tranquilo, Ben. Tomara que eu possa lhe trazer boas notícias." A voz dele estava muito fraca, e Karen inclinou-se e beijou na testa. Foi então que percebeu que a porta do quarto estava entreaberta e Marston lá, parado, olhando para dentro do quarto. Que insolência! Naturalmente tinha feito questão de espionar seu encontro com Ben. Foram embora juntos, em silêncio. Ao chegarem ao táxi que os esperava, Marston perguntou: "Então, o que foi que resolveu?" "Ele parece tão doente. Eu espero que se recupere. Ele é um homem feliz por ter alguém que se preocupa tanto com seu bem-estar." "Claro que eu me preocupo." Um silêncio pesado caiu sobre eles até que chegassem ao hotel. Havia mais papéis a serem estudados. Saul, de repente, transformou-se num verdadeiro homem de negócios, exigente, prático e ativo. Juntos, examinaram todos os detalhes dos relatórios da Clarks. Ele aprofundava-se nos mínimos detalhes. Karen não pôde deixar de reconhecer que respondia a algumas perguntas com mais eficiência que o próprio Ben. Finalmente, ele fechou as pastas. "Acho que podemos parar por aqui. Agora vamos tomar café?" Karen hesitou, e depois disso:
Antes disso, será que eu poderia me comunicar com o escritório da Clarks? Ficaria mais tranquila se informasse ao pessoal o que está acontecendo. Boa ideia, disse ele, olhando para o relógio. Talvez ainda estejam no escritório. Imediatamente, ela sentou-se na cama e discou para a telefonista. Dentro de poucos instantes, estava falando com Jean. Depois de tudo acertado, Karen serviu o café nas delicadas xícaras de porcelana. São bonitas, disse, admirando-as distraída e ainda pensando em Jean. Creme, Saul? Ele fez que não com a cabeça. Preto, por favor. Recostou-se no sofá e ergueu a xícara para examiná-la. É verdade, os mexicanos são muito habilidosos nesse tipo de porcelana. Se a produzissem em larga escala, melhorariam consideravelmente seu padrão de vida. Mas a nível de artesanato não se torna economicamente viável. Acapulco era mais do que Karen ouvira falar. Um lugar eleito pelos ricos e famosos. O sol maravilhoso, areias douradas, corpos bronzeados esquiando sobre as águas azuis do oceano, barcos à vela e luxuosos iates. O hotel onde Saul havia feito reservas erguia-se sobre a baía, branco e imenso, contra o verde das florestas e o azul do céu. O quarto de Karen era no 6º andar, dava para a baía e possuía todo o conforto e luxo. A cama e os móveis eram de vime branco e as cortinas e acolchoados amarelos. Perto da enorme janela panorâmica havia uma cadeira de balanço. Na parte da frente da cama, um móvel que ia de uma extremidade à outra do aposento, com um aparelho de televisão, uma penteadeira e uma pequena geladeira embutidos. Uma porta dava para o closet. Esse quarto é do seu agrado? Perguntou Saul, entrando muito à vontade sem pedir licença. Foi o melhor que eu pude conseguir de última hora, não existem muitos quartos de solteiro. Esplêndido! Karen foi até a janela e olhou para baixo. Além da floresta tropical, avistou na praia uma porção de cabanas circundadas por enormes palmeiras. Este não é o quarto que me haviam destinado, não é mesmo? Não, você e Ben tinham reservas em outro andar, mas agora que você está sob minha responsabilidade, eu quero que fique perto de mim. Aproximou-se dela e pousou ambas as mãos no parapeito da janela. Apesar de não tocá-la, Karen sentiu que seus braços a circundavam. Prendeu a respiração. Você não precisa cuidar de mim, disse ela, mantendo os olhos fixos no cenário da baía. Estou acostumada a me cuidar. Tenho 23 anos e falo espanhol o suficiente para me fazer entender. Decidido, caminhou na direção dela. Karen deu um passo para trás, mas dessa vez não havia como fugir, pois não podia ir além da porta do closet. Ele alcançou-a e apoiou as mãos contra a parede, encurralando-a. Karen fitou-o, eletrizada. Ele sorriu, e pequenas rugas apareceram no canto dos olhos escuros e brilhantes. Ela observava as maçãs de seu rosto, salientes, a boca firme e sensual. A boca aproximava-se cada vez mais, e em seu íntimo ela agitou-se, sentindo quase como uma dor. Não posso lutar contra isso, pensou desesperada. Eu não posso resistir a esse homem. Todas as artimanhas que ela costumava usar para evitar que as coisas fossem longe demais pareciam não estar funcionando. A emoção que sentia era algo inédito, primitivo e esmagador. Oh, Deus, pensou ela, talvez eu esteja enlouquecendo, mas acima de qualquer coisa eu quero que esse homem me beije. Capítulo 4. Seus olhares se cruzaram e um silêncio estranho pairou no ar, cheio de significados. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no quarto inteiro. Saul tinha os olhos fixos nela, olhando-a de um jeito estranho. Sem saber o que fazer, Karen encolheu-se um pouco, tremendo. Era impossível ignorar aquele clima mágico que os envolvia. Fechou os olhos, achando que sonhava. Ele começou a acariciar-lhe o rosto, depois encostou os lábios em sua face. Aqueles beijos a queimavam e faziam perder o fôlego. Movida por um impulso selvagem, abraçou-o, mergulhando os dedos nos cabelos negros. As bocas se uniram, famintas, urgentes, cheias de paixão. Devagar, ele acariciou-lhe os seios. O desejo que explodiu nela foi tamanho que seu corpo todo estremeceu. Ele continuava a beijá-la, descendo os lábios pelo pescoço delgado até os seios, brincando com os mamilos entumecidos, arrancando-lhe gemidos de prazer. Mais um minuto e ela diria assim àquele desconhecido sem pestanejar. Nem nas fantasias mais loucas chegará a imaginar um prazer tão grande. Saul queria abraçá-lo, sentir seu corpo todo, acariciar aquela pele morena. Queria entregar-se, estava louca de paixão. Nem mesmo o medo das consequências do que iria fazer seria capaz de impedi-la. De repente,
Sem mais nem menos, ele soltou-a, afastando-se. Estamos começando bem. De certo, eu estava prestes a rir de sua expressão estupefada e confusa. Os diretores já devem estar aí. Daqui a 5 minutos eu venho apanhá-la. Ah, o meu quarto é bem aí do lado. Que insolente! O que estava pensando? Também, o que mais poderia pensar? Estava manipulando-a como bem entendia e ela não esboçava a mínima reação. Não passava de um joguete nas mãos dele. Ou reagia agora ou ele iria dominá-la para sempre, concluiu para si mesma. Virou-lhe as costas e foi desfazer as malas. Preciso de pelo menos 15 minutos e pretendo ir à floricultura do hotel antes de qualquer reunião. Está bem, 15 minutos. Abriu a porta e saiu. Ai, meu Deus, tudo estava sendo tão difícil, tão problemático. Conforme o tempo passava, Marston mostrou-se cada vez mais disposto a complicar sua vida. Bem que ele podia ser um homem de meia idade, barrigudo, casado e com vários filhos. Como seria mais fácil? Poderia trabalhar tranquila sem estar à mercê de um sentimento que a atordoava e que fazia questão de incitar. Terminou de abrir a mala e pôs-se a pendurar as roupas no closet. Olhou seus vestidos incerta. Os de algodão não pareciam muito adequados para o que já tinha visto de Acapulco. Mas afinal de contas, raciocinou, estava ali a negócios. Escolheu um vestido de seda, tomara que caia, estampado em tons de azul marinho e roxo, e colocou uma faixa roxa na cintura. Ao sentar-se para pentear o cabelo e retocar a maquiagem, inclinou-se para o espelho e reparou que o batom estava borrado. Por causa dos beijos de Marston, observou, enquanto passava um lenço sobre a boca com as mãos trêmulas. Será que ele havia suspeitado que estava disposta a dar-lhe mais do que um beijo? Devia ser mais cautelosa, isso não podia acontecer novamente. Foi até o banheiro e jogou água fria no rosto. Depois procurou concentrar-se na maquiagem. Quando Saul bateu à porta, recebeu-o formalmente, munida de um sorriso executivo. Ele havia trocado o terno, que usava desde o voo da Cidade do México, por calça e camisa esporte. O tecido leve da camisa delineava o contorno de seus ombros e os braços firmes. A contragosto, Karen admitiu que era um homem estonteante, extremamente atraente. Apoiava-se na porta entreaberta de modo displicente, sem o menor constrangimento de devorá-la com os olhos, enquanto ela caminhava para pegar a bolsa. Insolente, arrogante, pensou irada. O que mais a revoltava era que, no fundo, sentia-se perturbada pela sensualidade quase selvagem que emanava dele. Já sabia bem onde morava o perigo, e o que tinha de fazer era resisti-lo. Tinha que tomar muito cuidado e agir com muito tato. Eficiente como sempre, com excelentes resultados, devo dizer. Vamos? Karen teve a impressão de que sozinha poderia perder-se na imensidão daquele hotel. Era uma pequena cidade, com galerias, restaurantes, lojas e bares. Por todos os lados havia gente conversando, bebendo, rindo. Algumas pessoas já estavam vestidas para a noite, outras ainda circulavam em roupas de praia. A fragrância de perfumes e de charutos caros pairava no ar. Garçons em casacas vermelhas e calças brancas moviam-se compassadamente por entre as mesas dos bares, sobre tapetes felpudos e macios. De algum lugar chegavam os acordes monótonos de uma guitarra. Saul, sabendo bem aonde ia, conduziu a uma galeria cheia de lojas, cujas vitrines expunham lojas e roupas deslumbrantes. Você deve vir dar uma olhada aqui antes de ir embora. É um lugar ideal para comprar alguma lembrança. Parece tudo muito além das minhas possibilidades. Ele deu uma risadinha e apertou com força o braço dela. Felizmente, naquele momento exato, avistou uma floricultura, dirigindo-se imediatamente para lá sem esperar por ele. Sabia que ele a observava enquanto escolhia as flores, mas não tentou interferir, ou mesmo sugerir que seu nome fosse acrescentado ao cartão, onde Karen escreveu algumas linhas. Querido Ben, espero que sare logo. Com afeto, Karen. Conseguiu fazer-se entender muito bem pela vendedora e, enquanto contava os pesos do balcão, sorriu satisfeita consigo mesma pela desenvoltura com que deu cabo da pequena transação. Sorriu com frieza para Marston ao ir ao seu encontro. Dever cumprido? Está satisfeita agora? Perguntou, no tom irônico que costumava usar sempre que se referia a Ben. Ela não podia deixar isso ficar assim. Não foi absolutamente um dever. Retrucou secamente. Digamos então que foi um prazer e que Ben Clark é um homem de sorte. Karen reparou que ele dizia tudo aquilo com um brilho divertido no olhar e quase o agrediu, mas reprimiu-se a tempo. Para que a Clark sobrevivesse nos próximos dias, ela teria que exercer um domínio quase absoluto sobre si mesma. Ao chegarem ao andar térreo, Saul conduziu a uma imensa sala decorada em tons de vermelho e preto,
lambris e espelhos brilhantes. No fundo, havia um bar. Chegamos. Meus diretores já chegaram, como imaginei. Acenou para 2 homens que estavam sentados no bar, que imediatamente se levantaram, dirigindo-se a eles. Saul cuidou das apresentações. Karen, esse é Harry Walker e Max Friend. Karen está representando a Clarks Limitada de Lexington e tomará parte das reuniões. Tenho certeza de que todos vão simpatizar com ela, disse Max Friend com um olhar significativo, segurando-lhe a mão mais do que o devido. Era um homem atraente, apesar da aparência vulgar. Vestia calça branca e camisa rosa. Seu cabelo era louro e ondulado e tinha os olhos azuis injetados de sangue. O outro homem era bem diferente. Gordo, de queixo quadrado, sobrancelhas grossas e olhozinho cinza metálico. Encarnava o clássico homem de negócios. Apertou a mão de Karen com força, fitando-a com curiosidade. Em seguida, observou o chefe atentamente e novamente voltou-se para ela. Karen pensou que talvez sua intuição estivesse aguçada demais, mas teve certeza de que Harry Walker estava fazendo conjecturas sobre a verdadeira natureza de sua relação com Saul Marston. Pareceu concluir que eles eram íntimos. Se Saul percebeu alguma coisa, obviamente fez o jogo do outro, deixando que pensasse o que quisesse. Sentaram-se em uma mesa afastada. Depois de pedirem os drinks, a conversa transcorreu sobre coisas rotineiras. Max Friend estava chegando da Flórida e Harry Walker do Canadá. Sua mulher veio com você, Harry? Perguntou Saul de supetão. Harry Walker resetou-se, pareceu atingido por algo. Ela virá mais tarde, está com amigos em Nova York. Ah, olhem só quem está aqui, exclamou Max Friend num tom meio desdenhoso. Baixou a voz e aproximou-se mais de Karen. Agora você irá conhecer uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O que quer dizer com isso? Um casal feliz, o que já é uma exceção, vocês não acham? E como se isso não bastasse, parecem 2 pombinhos. Saul levantou-se para receber várias pessoas que também estavam chegando. Todos pareciam conhecer-se. Harry Walker puxou sua cadeira para perto de Karen. Então é de Lexington, senhorita Lane. É um lugar muito agradável. Já estive lá algumas vezes, de passagem para o norte. Clarks Limitada, deixe-me ver. Ele pareceu consultar sua memória. Não, nunca ouvi falar. Por enquanto ainda somos uma firma muito pequena. Tinha que ser comedida no que dizia, até pisar em terreno mais seguro. Mas querem se expandir, não é mesmo? Ele riu desagradável. É isso, senhorita Lane. Estivemos todos na mesma situação, necessitando uma operação de salvamento e ninguém mais indicado que Saul Marston. A firma é sua? Oh, não. Eu estou representando Ben Clark, meu chefe. Ele teve problemas e está hospitalizado na cidade do México. Ai, que azar. Conhece Saul há muito tempo? Conheço o Sr. Marston muito superficialmente, só há alguns dias. Ela devia deixar bem claro, desde o início, que o relacionamento deles era muito formal e devia ganhar terreno antes que ele começasse a fazer insinuações. Ah, sim, assentiu Harry num tom irritante de quem sabia como realmente eram as coisas. Será possível que Saul já dera a entender que ele e Karen que estavam tendo um caso? Karen, vem aqui, querida, quero apresentá-la a Anne Bill Goldbell. O som da voz profunda e aveludada pronunciando o seu nome provocou-lhe um arrepio. Mas, querida, como ele ousava! Podia sentir o olhar inquiridor de Harry Walker sobre si. Ferveu de raiva, mas não havia absolutamente nada que pudesse fazer agora com toda essa gente em volta. Era espantoso o modo como ele lhe dava ordens em público, achando natural que ela as cumprisse. Por outro lado, iria causar má impressão na frente de toda aquela gente se comportasse como uma esposa ou namorada rabugenta. Era dar muita importância à coisa. Levantou-se sem pressa, dando a volta em torno da mesa. Nem esperou pela apresentação dele, foi logo dizendo muito amável. Que prazer conhecê-los. Disse como se fossem as 2 únicas pessoas no mundo que podiam fazer com que ela obedecesse a um chamado de Saul. Ele fez com que se sentasse a seu lado, bem perto da senhorita Goldbell. Uma mulher baixinha e rechonchuda, de enormes olhos azuis e cabelo cortado bem curto com uma franja. Anne Goldbell cobriu a mão de Karen com a sua e apertou-a. Que maravilha ter a companhia de outra mulher aqui. Geralmente eu sou largada às traças enquanto os homens falam de negócios. Sinto muito, Anne. Karen está aqui para assistir às reuniões. A senhora Goldbell fez uma expressão amuada. Verdade? Não se preocupe, Anne. Nas horas vagas vamos sair todos juntos. Você, Bill, Karen e eu. Que tal? Acho formidável, Saul. Será maravilhoso. Você está ouvindo, Bill? Faremos programas com Saul e Karen quando vocês não estiverem trabalhando.
Bill interrompeu sua conversa com outra pessoa e deu uma pancadinha afetuosa na mão da esposa. Ótimo, querida, ótimo. Karen estava boquiaberta. Como ele ousava responder por ela, fazer planos sem ao menos consultá-la? Ele estava indo longe demais. Precisava arrumar uma maneira de pô-lo em seu devido lugar, sem entrar em atrito direto. Felizmente, ele distraiu-se numa discussão com seus diretores e ela pôde finalmente falar por si própria. Mesmo que quisesse ficar em silêncio, seria impossível. Annie Goldberg começou um interrogatório cerrado, queria saber de tudo da sua vida. Saul é um homem dos sonhos, não acha? Comentou Annie. Se eu não tivesse me casado com o Bill, tenho certeza de que me apaixonaria por ele. Não que fosse olhar para mim. Suspirou. Ele prefere mulheres glamourosas. Oh, a mulher de Harry está chegando. Ela não é sensacional? Karen virou-se interessada e logo entendeu o que Annie queria dizer. Liz Walker não era apenas bonita, era mesmo sensacional. Alta, esguia, um corpo perfeito. Vestia uma roupa preta com um decote que ia quase até a cintura. O cabelo ruivo brilhava como seda sobre um enorme chapéu de palha preta que lhe cobria metade do rosto. Mesmo assim, entrevia-se enormes olhos verdes muito maquiados. Sem saber explicar o porquê, ocorreu-lhe que ela possuía o mesmo magnetismo animal de Saul. Os homens todos levantaram-se quando ela se aproximou da mesa, mas Liz foi direto para o marido e beijou-lhe na face. O rosto severo de Harry Walker iluminou-se como de uma criança recompensada pelo bom comportamento. Puxou uma cadeira para que ela se sentasse e Liz deixou-se cair nela com uma elegância estudada. Peguei o voo diurno, disse num tom de voz rouco e sensual. Seu olhar fixou-se em Saul. Boa noite, como vai o grande homem? De relance, seu olhar caiu sobre Karen, sentada ao lado de Saul, mas não se deteve mais do que 1 segundo, de certo por achá-la insignificante demais. O alvo da sua atenção era mesmo Marston. Bem, obrigada, e você? A voz dele era distante e polida. Exausta, o ritmo de Nova York é esmagador. Virou-se para o marido, acariciando-lhe a face de maneira afetada. Mas não precisa se preocupar, amor. Nova York é estimulante e correu tudo bem nos meus negócios. Como eu previa, querida. Harry sorriu, beijando a mão da esposa. Karen não sabia porquê, mas tudo naquele casal soava falso, dava a impressão de que estavam representando. A única coisa que não deixava dúvida era a paixão de Harry por sua deslumbrante esposa. Liz começou a trabalhar há pouco tempo como desenhista de joias, esclareceu orgulhoso. Todos demonstraram interesse e felicitaram Liz pela sua nova atividade, e logo a conversa generalizou-se outra vez. Karen, eu quero que você e Liz Walker se conheçam. Saul aproximou-se e dirigiu-a até a outra extremidade da sala onde o casal Walker estava sentado. Liz Walker? Karen Lane. Languidamente, Liz estendeu-lhe a mão, tentando disfarçar o interesse com que observava a outra. Karen teve certeza de que ia além de um interesse casual. Como vai, Karen? Seja bem-vinda. Harry me disse que tomará parte das reuniões. É uma pena que tenha que trabalhar. Acapulco é um lugar maravilhoso e ideal para passear. Eu cuidarei disso. Saul adiantou-se, segurando-a possessivamente pelos ombros. Estou decidida a organizar o tempo livre de Karen. Verdade? Nesse caso, acho melhor você se cuidar, Karen, pois o homem é perigoso. Apesar de dissimular bem, sorriu cheio de desdém. Sem saber explicar a razão, Karen sentiu-se pouco à vontade diante daquela mulher. Não saberia dizer se pelo tom que ela usava, se pelo sorriso falso, se pelo cuidado excessivo com que o marido a observava. De uma coisa não havia dúvida. Saul conhecia muito bem os Walker, ou talvez apenas Liz Walker. Outra certeza que tinha era que aquele ambiente sofisticado e cheio de artimanhas não lhe agradava, não fazia parte do seu mundo. Vocês vão jantar aqui? Perguntou Harry a Saul. Não essa noite, eu vou levar Karen para jantar fora. Além disso, ela deve se distrair um pouco, já teve muitos problemas desde que chegou ao México. Bom, nos vemos mais tarde. Fez um cumprimento amável para ambos e afastou-se abraçada a Karen. Conheço um bom restaurante aqui perto e podemos ir a pé até lá. Você vai gostar, a comida é ótima. Karen já estava com muita fome, mas não ia concordar que ele decidisse tudo por ela sem ao menos consultá-la. Tinha que ter voz ativa. Deixe para outro dia, Saul. Estou muito cansada. Não é de admirar. Mas faça uma coisa. Deite-se um pouco e logo estará refeita. Só vamos jantar lá pelas 9 mesmo. Combinado? Não adiantava mesmo contrariar Saul Marston. Tinha um modo especial de contornar as situações e fazer com que as pessoas cedessem aos seus desejos. Combinado. Respondeu a contragosto, fechando a porta.
Tirou o vestido e deitou-se na cama, tentando relaxar os músculos tensos. As lembranças que a perseguiam, atormentando-a desde o dia anterior, pareciam palpáveis. O cheiro de Saul, os beijos abrasadores, o calor da sua pele. Gemeu excitada. Seu corpo todo latejava. Desejava-o, é verdade, mas aquilo não devia passar de uma forte atração física. Sim, com certeza era isso. E isso era muito mais fácil de contornar. Uma química qualquer devia funcionar entre eles, excitando-a como nunca acontecera com outro homem. Além do mais, ele era um expert nisso. Sabia como levar uma mulher à loucura. Para Marston, tudo não passaria de uma aventura. Depois de muito refletir, concluíra que Saul sentia-se atraído por ela, mas não a ponto de manter um relacionamento mais profundo. Ele desejava conquistá-la, era evidente, mas depois de alguns momentos de paixão, o que aconteceria? Ele, provavelmente satisfeito, partiria em busca de novas emoções, enquanto ela teria que juntar os cacos e amargar em silêncio a dor de perdê-lo. Não, era um preço alto demais. Queria-o, sim, por toda a vida, admitiu finalmente. Não podia entregar-se a ele se estavam em posições tão desiguais. Era o mínimo que podia fazer por si mesma. Ele vivia num mundo diferente do seu, um mundo sofisticado, repleto de subterfúgios e interesses, ao qual ela não estava absolutamente acostumada. O quarto estava gélido por causa do ar-condicionado. Levantou-se para pôr um abrigo. O sol estava se pondo, tingindo de vários tons a baía e as montanhas. Respirou fundo diante daquela beleza extraordinária. Todos os seus problemas pareceram minúsculos diante da grandeza daquele espetáculo. Olhava como que enfeitiçada aquela explosão de cores. Se bem pudesse estar ali ao seu lado e participar daquele momento mágico, talvez até se apaixonar por ele e, nesse caso, Saul Marston não significaria mais nada. Tudo seria tão diferente. O pior é que nem podia agir livremente em relação a Marston porque o futuro da Clarks estava em suas mãos. Não podia entrar em conflito direto com ele nem mostrar-se claramente contrariada. Tinha que encontrar um ponto de equilíbrio para poder conviver pelo menos socialmente com ele. Ela, só ela, trazia informações preciosas que eram também do interesse dele. Não podia de maneira alguma entrar em guerra declarada. Lógico que se quisesse escampar a Clarks o faria, acima de seus interesses pessoais, mas para isso precisaria de alguns dados que só ela tinha. Estava numa roda viva, num círculo vicioso do qual não podia escapar. Riu histérica ao pensar no que bem pensaria daquilo tudo. Será que seria capaz de trocar o que sentia por ela pela sobrevivência da companhia? Tudo aquilo parecia um melodrama antigo. Acendeu a luz decidida. Não ia adiantar nada ficar fazendo conjecturas, tinha que ir à luta e enfrentar o que o destino lhe reservara. Abriu o armário para escolher um vestido. Optou por um bem exótico, que adorava de modo especial. Era um modelo indiano, todo transparente, abotoado na frente e com pequeninos botões. O tecido era leve e flutuava ao menor movimento, contrastando com a seriedade do seu rosto. Observou-se melhor. Essa era a imagem que gostaria de passar. Puxou o cabelo para trás, amarrando-o com uma fita de cetim da mesma cor do vestido, e passou algum tempo fazendo uma maquiagem leve e discreta. Sombra verde acinzentada, um batom muito claro, um pouco de base para suavizar o rubor das faces e para dar um ar mais austero. Um brilho traiçoeiro em seus olhos denunciou a excitação que queria disfarçar. Observou-se melhor. Não, nada mais era do que nervosismo pela batalha que se pronunciava. Teria que fazer frente a um terrível adversário. Deu uma olhada no relógio. 9 horas ele havia dito e não eram ainda nem 8h30, mas estava muito impaciente para ficar esperando no quarto. Pegou um chale sobre os ombros e encaminhou-se para o elevador. No andar térreo, constatou que os salões estavam vazios e silenciosos depois de toda aquela animação da hora do aperitivo. Saul estava certo. Ninguém saía para jantar antes das 9.